TV Câmara, Campinas. Márcio Benvenuti, diretor regional do Sinduscom. Paulo Sérgio Saran, presidente da AEC, Associação dos Engenheiros de Arquitetura de Campinas. Edivaldo, diretor da SIC. Carolina Baracate, secretária municipal de Planejamento e Urbanismo, está chegando. Mariana Saavedra, diretora de Projeto Estratégico Cidade Inteligente da INDEC. Sanai Maruyama Saito, presidente do Sindicato Varejista de Campinas e região. Bom, ela também não chegou. Bom dia a todos. Nós vamos começar a reunião, porque eu combinei com o Paulo, até 10h30 a gente faz uma conversa aqui, a ideia que nós estamos querendo, inclusive conjuntamente com o vereador Schneider. Aí ele vai assumir, porque infelizmente eu tenho... Ô Paulo, por favor. Eu tenho uma reunião com o secretário de Estado da Agricultura, que eu estou ajudando o presidente da casa aqui, mais alguns vereadores da região, alguns projetos que vão vir para Campinas. E ontem à noite ele antecipou a reunião porque o governador chamou ele. Então eu vou estar fazendo esse primeiro debate, dessa conversa, e aí depois o Paulo assume a partir das 10h30. Combinado, Paulo? Então eu queria chamar a Mariana para sentar aqui com a gente, para fazer essa primeira conversa. Maurício, se puder sentar aqui com a gente. Marcelo e a... Tem caneta aí? Ou... Vou pegar essa caneta. Se quiser ir falando, vereador, para ir adiantando, se quiser colocar alguma colocação importante. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação essa casa poder discutir esse problema crônico de Campinas. Nós agradecemos a presença de todos os senhores e senhoras, porque nós acreditamos muito na força política, mas nós acreditamos muito mais na força empresarial e daqueles que vivem em Campinas e que têm como profissão pensar Campinas. Então nós agradecemos a todos vocês. Eu acredito que a Câmara tem mais que ouvir do que falar, viu, presidente? Porque nós temos que usar, sim, esse fator político, mas utilizar muito mais a sapiência daqueles que convivem e que respiram Campinas. Vereador, é exatamente isso. Essa reunião que nós chamamos, nós temos aí um trabalho, né, em conjunto com o Executivo, com o Prefeito e também com os outros departamentos da Prefeitura, secretários, associações, para a gente poder conversar e agilizar a situação do que está acontecendo hoje no centro da cidade. A Câmara, o Legislativo, está de pronto para o que precisar na questão das leis, viu, Mariana? Sei que você, a Carol, conjuntamente, mais o pessoal das secretarias, já estão debatendo o centro, né, inclusive a Campos Sales, que vai ser aí o começo da reestruturação do centro. Então nós estamos aqui, inclusive, para poder ouvir um pouco de vocês e depois a gente, dentro todo esse trabalho, construir junto, né, esse novo centro de cidade de Campinas, para poder dar vida ao centro e resgatar lá os comércios, as moradias, né, do que era antigamente e voltar a ser. Então é importante escutar vocês, porque a gente inclusive a Câmara, faz questão de se num segundo momento, a gente sabe que vocês estão hoje aqui, mas também com uma discussão, mas a apresentação de alguns projetos que venham a somar, colaborar com a Prefeitura no decorrer dessa reestruturação, dessa revitalização do centro. Até, senhor presidente, como já teve o leilão da PPP da iluminação, eu sugiro, inclusive, que nós façamos já, através da comissão, um pedido ao prefeito que comece pelo centro, porque o centro é a moradia de todos os campineiros, todos passam pelo centro. E então nós temos que trazer a segurança aos bairros, sim, mas começar pelo centro, porque assim nós vamos conseguir contemplar Campinas toda com um centro mais iluminado, porque eu acredito que um dos grandes fatores da degradação do centro seja a falta de iluminação
e a falta de segurança vem através da falta de iluminação também. A gente está fazendo esse esforço, quero que vocês entendam que a Câmara está fazendo esse esforço de tentar agilizar o mais rápido possível essa transformação do centro, porque os comerciantes, os moradores da nossa cidade estão suplicando que seja feito algo para melhorar o mais rápido possível. A gente sabe que a demanda não é fácil, mas eu sempre falo para o prefeito, nós temos que fazer um planejamento. E eu tenho certeza que a prefeitura, a secretária, conjuntamente com todos os secretários, estão pensando em curto, médio e longo prazo. Porque senão nós vamos ter um centro de Campinas fantasma, né? Porque se vocês passarem pelo centro, vocês verem o que tem de lugar para alugar, pessoas entregando prédios que têm história na cidade de Campinas, que não poderia estar acontecendo. Lógico que veio essa questão da Covid, nós entendemos, né? Tem uma outra onda dizendo que vem aí, né? Mas nós temos que se mobilizar a cidade conjuntamente com os senhores, que são pessoas que entendem, né, não só da arquitetura, mas entendem a cidade, para a gente o mais rápido possível dar uma resposta conjuntamente com essa casa, conjuntamente com o prefeito e conjuntamente com vocês. A gente dá a resposta para a população, que estão suplicando, pedindo suplicando que resolva e pedindo ajuda, porque está insustentável. Segurança, iluminação, infelizmente, são a questão de moradores de rua, está em excesso, tem que ser feito um trabalho em conjunto. Já está sendo feito um bom trabalho pela Guarda e com a secretária de Ação Social, mas não adianta só isso. Se a gente não levar condições de uma iluminação, condições de habitação, condições de eventos, que volte à noite do centro ser uma noite que as pessoas vão participar e ter ações que venham trazer a população de volta para o centro, nós vamos ter um problema sério e não vai demorar muito, não. Eu queria passar a palavra para a Mariana, eu sei que a Mariana tem feito um trabalho excelente, não só na questão da construção, mas também numa área que nós vemos discutindo com o SPU, que vai ser também um marco da campanha, né, de Campinas e do prefeito Dário, que vem trabalhando, que é a área da FEPASA, juntamente com a Campos Sales, que é o começo. Então, eu queria que ela falasse um pouquinho para a gente escutar e depois vocês também participar e poder dar as suas opiniões. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade, eu cumprimento a mesa em nome do nosso vereador Salvetti. Tá ligado. Tá ligado. É que eu falo baixinho mesmo. Obrigada. Acho que precisa de Me aumentar ouvem, um vocês pouquinho. me ouvem aí? Então tá bom. Tá. Bom, hoje o foco da INDEC, através da diretoria a qual eu represento, né, que é a Diretoria de Projetos Estratégicos e Cidades Inteligentes, está bastante voltado para a recuperação das funções de desenvolvimento da INDEC, as quais remontam à sua criação. E o nosso foco é trabalhar com projetos estratégicos, né, na área de tecnologia e desenvolvimento urbano, em conjunto com a Secretaria de Planejamento e Planejamento e Urbanismo, né? O nosso foco especificamente no que concerne à área central são intervenções físicas, né? Então, existem várias, eu acho que é um projeto muito complexo e precisa ser tratado de forma multissetorial. E, especificamente, a INDEC está pensando o centro do ponto de vista das intervenções físicas. Por que eu falo isso? Porque existem outras políticas públicas que são igualmente necessárias no processo de recuperação da área central. E devido a isso, nós participamos, né, ativamente do diagnóstico conduzido pela secretária Carolina, a qual eu saúdo e acabou de chegar, para que a gente pudesse fazer um ranqueamento tanto qualitativo quanto quantitativo em termos das ruas, das avenidas que mais necessitam das intervenções físicas, né, do centro. Faço aqui uma consideração que nós já iniciamos esse trabalho a partir do momento que na semana passada o vereador Salvetti e o vereador Paulo estavam presentes, acerca dos parklets. Então, nós fizemos uma sessão pública nesta casa aqui,
acerca dos parklets, de modo que nós criemos uma política pública que todos queiram usar, em que pese o fato de parklets poder ser regulamentado por decreto, mas a gente acha, o prefeito Dário acha importante que nós escutemos o que a sociedade tem a dizer, de modo que eles sejam efetivamente utilizados e a gente, com isso, consiga movimentar as ruas, inibir a criminalidade, enfim, impactar em termos urbanísticos nesse sentido. Então, nós estamos fazendo esse estudo, né, que está sendo conduzido pela secretária Carolina Baracá e a sua equipe, no sentido de diagnosticar aquilo que as ruas que precisam de intervenção física. E o foco da INDEC tem sido nas intervenções físicas, né? Porque pelo corpo da INDEC você ter muitos engenheiros, muitos arquitetos e quando elas efetivamente ocorrerem, a gente tem condições de estar na rua fazendo acompanhamento das obras, como foi o caso da Glicério, né? Então, a gente está fazendo esses estudos. Existe mais um motivo pelo qual a Campos Sales se destaca nesse sentido, em termos de a gente fez um ranqueamento, vereador, em termos de acidentalidade, de número de estabelecimentos comerciais, valor venal dos imóveis que estão ali, e realmente essa é uma avenida que necessita de uma apreciação mais do que as outras, né? Então, nesse sentido, ela tem sido o foco aí, objeto do nosso estudo. Mas as demais também incluem, como a senador Saraiva, por exemplo, né? A José Paulino, e tantas outras aí que a gente sabe que precisam dessa intervenção física. Então, esse tem sido o nosso enfoque, né? Trabalhar isso, trabalhar os projetos. Então, nós temos engenheiros, arquitetos que conseguem fazer os desenhos, a gente consegue planejar a questão das linhas de ônibus que vão circular e junto com a secretária Carolina, qual o conceito das ruas e das avenidas que, em termos urbanísticos, que serão tratados. Portanto, esse tem sido principalmente o nosso trabalho e, lógico, são projetos complexos que demandam tudo isso que eu falei e, por isso, tem também o seu tempo de maturação. Igualmente complexo, o senhor citou muito bem, é o projeto do pátio ferroviário, para o qual o senhor já devem ter ciência. Nós estamos aguardando, né, a liberação da área pela SPU para que, efetivamente, o município consiga explorar isso. Explorar em que sentido? De restaurar o patrimônio que lá está contido, né? Então, nós já entregamos toda a documentação, né, para a SPU, e aí nós estamos aguardando a liberação, né, para que a gente possa efetuar a cessão dessa área. Eu gostaria de destacar aqui um papel muito importante que essa casa tem, além de promover todas essas discussões e também encabeçar uma série de leis que são importantes para a nossa cidade, com relação às intervenções físicas. Hoje, nós vemos que é primordial, inclusive, para o conceito de ruas e avenidas modernas, que haja o enterramento dos fios, né? E isso é algo muito caro, né? Custa em torno de R$200 mil a cada 100 metros para a concessionária fazer. E a concessionária não consegue reconhecer isso na tarifa, de modo que é um investimento muito caro para que ela faça, e se ela não consegue reconhecer isso na tarifa, ela não vai fazer. Então, eu gostaria muito de conclamar essa casa aqui que fizesse um trabalho junto com a CPFL, né, porque está aqui na nossa cidade, levando isso para a ANEEL, porque aí Campinas vai ser beneficiada na sua totalidade, em termos de enterramento de redes. A gente conseguiria fazer uma programação de longo prazo dessas intervenções físicas junto com a concessionária de energia, já sabendo que conseguiremos enterrar todas as redes da área central. Mas, para isso, é necessário que seja feito um trabalho com essa casa aqui, junto à CPFL, na ANEEL, para que esses investimentos sejam reconhecidos na tarifa. Caso contrário, a gente vai conseguir recuperar fisicamente, porém nós não teremos em todas as ruas e avenidas as redes enterradas, o que seria muito importante para o embelezamento do centro. Então, isso não é só um detalhe, mas a gente sabe como isso não combina, né, com a cidade que é a 7ª maior e mais importante em termos de inovação, que é a nossa. Então, eu deixo aqui também como sugestão para os senhores pensarem e executarem esse trabalho, que seria muito importante para a nossa cidade e vai dar um dinamismo e uma celeridade muito maior no processo das intervenções físicas.
deixo isso aqui como a minha sugestão, como a minha petição, e aí a gente vai conseguir acelerar muito mais nesse trabalho que está sendo feito, né, pelo Poder Executivo em parceria com essa casa. Muito obrigada. Mariana, eu queria agradecer, e lógico que nós vamos, conjuntamente com a comissão e os vereadores dessa casa, levar isso à frente, a questão do enterramento dos fios, né, no centro da cidade, e essa discussão com a CPFL, mas vale a pena também, vereador, a gente também ter porque tem um consórcio aí que ganhou aí a licitação, né, da APP da iluminação, né, em qual isso já vinha tramitando, eu fui eleito agora, mas eu acho que a gente tem que se inteirar melhor, porque nós temos aí uma situação, uma vez isso privatizado pela PPP, nós temos os postes colocados em solo público, tem as outras redes, NET, tem todos os cabos que são passados nos postes, que agora eu acredito que pode se inclusive fazer, né, dentro ou pela CETEC, que é a detentora do uso do solo público, aí alguma situação que venha beneficiar a cidade, não só nessa situação dos cabos, mas também na questão de segurança, mais câmaras, mais aí artefatos que venham beneficiar o centro e outras localidades da cidade. Isso é uma discussão que eu estou colocando aqui, lógico que precisa ser analisado, a gente já sabe que foi feito o leilão da PPP, a gente não sabe, né, como que está, mas eu acho que isso é válido pensar. E também vocês que estão fazendo parte, eu agradecer muito vocês que são pessoas que podem contribuir muito com a INDEC, com a prefeitura, né? A gente está fazendo essas audiências, vocês que são das entidades, tiverem algum projeto que venha a colaborar com a gente e apresentar, eu acredito que a Carol deve também estar conversando, e isso é bom, porque a gente já está andando, a gente vê que as coisas estão caminhando e andando bem, para poder a gente resolver esse problema do centro. Mas eu acredito que não adianta só você reformular uma avenida, que nem fizeram, foi feita uma obra na Flores Glicério maravilhosa, né? Vai ser feito também na Campos Salles, mas se a gente não pensar no centro num todo, para poder resgatar o centro, senão você faz a reforma, fica lindo, maravilhoso, mas não tem o que nós precisamos de atividades para o centro que venha beneficiar os comerciantes. Eu estou colocando isso porque, assim, eu acompanhei na época que era presidente da CETEC a questão dos permissionários, a situação difícil que foi para acomodar todo mundo, a reformulação, mas só isso não basta, porque você tem que levar atividades e levar moradias novas, coisas que vão trazer pessoas para o centro, vão trazer atividades para o centro, que aí tem que envolver a cultura, envolver o desenvolvimento, que também vem a somar com a reforma. Porque senão a gente faz uma bela de uma reforma, fica lindo, maravilhoso, mas não traz o que nós precisamos trazer para o centro, que é de volta a vida do centro. Queria passar a palavra para a Kelma, para poder também falar alguma coisa. Bom dia. Oi, desculpa. Bom dia, Salvete. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos aqui. Bom dia, Carol. Eu vou continuar te chamando de Carol, tá? Não consigo. Nossa querida secretária Carol. Eu gostaria de dizer, Salvete, que atendendo à solicitação do nosso prefeito, através da Carol, o Secov está preparando um material, tá? Técnico, extremamente técnico, com embasamento técnico, para que seja encaminhado ao prefeito para algumas atitudes e atividades que nós entendemos estritamente necessárias para o centro de Campinas, para a sua revitalização. Porque eu costumo dizer o que é revitalizar, é trazer vida nova. E Campinas precisa de uma vida nova no centro, sem o que nós não vamos conseguir levar a população de volta para lá. É óbvio, população lá existe, não é pouca, só que o que nós sentimos é que ela não está sendo suficiente para mostrar a pujança de Campinas, que sempre foi, que, como disse nossa amiga aqui, é a 7ª cidade em renda, em perspectiva, em tudo. Então, assim, nós temos que trazer o centro de Campinas para a realidade de Campinas. Ele não pode permanecer como ele está.
no ostracismo, abandonado, com o êxodo que nós tivemos. Vamos dizer, mas isso foi a Covid. Nós sabemos que não foi só a Covid. Nós sabemos disso. Então, acho que intervenções pontuais, e parabenizo a INDEC e todo o trabalho que está sendo feito, mas acho que não são só colocações pontuais que vão revitalizar o centro de Campinas, mas são ações efetivas de curto, médio e longo prazo. E que eu acredito, Salvetti, que esta casa será imprescindível para que o prefeito e para que toda a população de Campinas possa ver o nosso centro revitalizado. Eu quero voltar a andar no centro de Campinas como eu fiz quando eu era criança, né? Então, eu tenho certeza que com ações técnicas, embasadas tecnicamente, nós podemos levar ao prefeito e às secretarias competentes sugestões e ponderações, porque o que nós fazemos na iniciativa privada é encaminhar sugestões, porque competirá a vocês o encaminhamento de cada uma delas, o estudo de cada uma delas e a viabilidade de cada uma delas, que é o mais importante. Então, se nós nos unirmos, eu não tenho a menor dúvida, Carol, de que nós faremos um Requali Centro, tá? Nosso projeto nós chamamos de Requali Centro. Será entregue a vocês e eu tenho certeza absoluta que com as sugestões que estamos trazendo, nós teremos condições de juntos reavaliarmos, revivermos o centro de Campinas como um dia ele foi, porque eu vivi nele. E tenho certeza que alguns de vocês aqui presentes também viveram nele. E nós temos saudades. Isso eu tenho certeza absoluta, que nós temos saudades desse centro tão agradável, tão pujante e tão acolhedor, porque nós temos que trazer o munícipe para o centro de Campinas para que ele seja abraçado, mesmo com a Covid, tá? Mas ele tem que ser abraçado pelo centro e tem que ser usado pelos munícipes de toda a região, trazendo de volta a cultura, como já tivemos, teatros, cinemas, tudo nós tivemos dentro do centro de Campinas. Então, é isso que nós vamos precisar fazer e quero que o Salvetti e essa casa e a nossa secretária saiba que o Secov está empenhado neste caminho e nesse projeto. Ok? Obrigada a todos. Quero dizer, o importante dessa construção que os vereadores, dessa comissão, Chinardi, Paulo, Carlinhos, Paulo Haddad, e eu acredito que todos os vereadores aqui, os 33, até a oposição, que hoje tem feito um trabalho com a gente, de parceria, de entender que a gente precisa reestruturar a cidade, e o presidente dessa casa, eu fico contente, porque hoje nós temos uma união junto ao prefeito Dário, que é muito importante essa união de Câmara, secretariado, e com vocês, que são pessoas, entidades importantes na cidade, com as faculdades, nós temos faculdade de arquitetura, então eu acredito que com essa união, essa força que nós estamos construindo, que essa comissão vem exatamente para agregar e unir, porque se a gente não se unir, a gente não vai conseguir fazer um trabalho de êxito, porque você está envolvendo cidadãos, envolvendo pessoas, moradores de rua e entidades que querem fazer o seu papel, né, dentro da cidade, mas entender que tem que ter regras. Eu acho que isso está trazendo para a gente já, né, um êxito para Campinas, porque Campinas nunca teve tão unida como está hoje, em torno de todas as entidades, prefeitura, Câmara, né, e faculdades. Então, eu quero parabenizar essa menina aqui da IDEC, a Carol, que está fazendo parte da equipe, que já entrou já com sangue no olho para poder ajudar nós, e eu tenho certeza, com a capacidade dessas mulheres à frente, e lógico, com o presidente da INDEC, com todo o pessoal, mas parabenizar vocês, né? Que são importantíssimos para a gente resgatar realmente o centro, porque eu também era garoto, minha mãe falou que tinha um teatro que ela me levava atrás da catedral. Hoje não existe mais esse teatro, né? E se a gente não tomar cuidado, vai se acabando tudo, porque é aquela coisa, vamos tirar do centro, o centro não tem estacionamento. Vamos fazer mais longe, porque não, nós temos que fazer no centro, dar conforto para as famílias, dar conforto para aquelas famílias que moram no centro, mas com uma certa, que eu falo hoje, com inovação, porque você com inovação,
junto com a criatividade de vocês, que são pessoas capacitadas, nós vamos resgatar o nosso sonho da cidade, que nós amamos nossa cidade de Campinas. Né? E agora, com o novo hospital que vai construir na Andrade Neves, com a área que o prefeito Dário tem lutado bastante. Eu tenho uma reunião sexta-feira, só para você saber, eu também estou cobrando deles lá, porque a gente tem que, todo mundo tem que fazer seus esforços, porque quando começou o negócio da área, eu trouxe o superintendente e as coisas estão andando, cobrei dele agora, eu acredito que vai sair sim, a ideia era a gente sair sim, porque tem que medir esforços, não adianta um puxar de um lado, o outro puxar, se a gente não puxar junto, a corda de um lado só. E eu tenho certeza que o pontapé inicial vai ser a Campos Sales e a área que vai dar a revitalização, inclusive com condições financeiras, porque também sem dinheiro não adianta a gente se enganar, né? Temos que buscar recursos. Ia passar para a Carol, para ela falar um pouquinho, e depois eu gostaria de pedir permissão para vocês do Paulo assumir meu lugar. Eu vou numa reunião importante em São Paulo, que também estou ajudando a questão de recursos na área de agricultura, porque nós sabemos que a agricultura em Campinas, nós temos aí um espaço grande que tem que ser melhor aproveitado, e eu estou aproveitando, tenho um amigo lá hoje que é secretário, para poder, inclusive, resgatar também o que existe de agro em Campinas. Eu tenho também, quando o senhor sair, eu vou sair também, porque eu tenho uma reunião com a Secretaria da Saúde de algumas demandas que a Câmara fez, e eu vou cobrar do secretário uma posição sobre aquilo que nós cobramos. Nós vamos estar muito bem representados, né, Paulo? Bom, Salvete, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui nessa casa. Eu acho que é importante a gente ter esse espaço de discussão e saber receber as contribuições. Então, em nome de Salvete, queria dar um bom dia a todos. Eu acho que é importante essa discussão, que eu acho que é um grande desafio a gente requalificar o centro e trazer gente para o centro, porque se a gente não trazer essa população para morar, o centro realmente é essa situação morta que hoje a gente vive. Então, o desafio é realmente a gente ver dentro da legalidade, dentro da legislação, o que a gente pode inovar, Salvete. Então, a partir do momento que a gente traz propostas, de incentivos, não só tributários, mas incentivos urbanísticos também atrelados. Então, nós fizemos uma reunião com o mercado imobiliário e alguns representantes aqui, o que a gente precisa inovar no centro em termos da legislação. Lógico que a Campos Sales é uma intervenção pontual de uma requalificação, mas ela é o pontapé do início de todas as intervenções que serão necessárias no centro. E a dificuldade é que a gente traça isso a médio, curto e a longo prazo, E é uma política de não só dessa gestão do Dário, mas de outras gestões que vier suceder, Então, a gente não quer um projeto de requalificação do centro que ele pare numa gestão, porque a gente tem que preservar aqueles incentivos tributários, aqueles incentivos urbanísticos, Porque todos aqui eu estou falando com a maior classe nossa de arquitetos e engenheiros que estão aqui, vocês sabem que o potencial lá é 5, que tem toda a questão da exigência da fruição. Então, esse é o desafio nosso, de estar aqui pensando o que a gente pode inovar em termos de legislação e estar aqui a casa, a Câmara, para nos ajudar nisso, Porque hoje o zoneamento permite todas as atividades comerciais e serviços, o potencial tem. Então, o que mais eu preciso levar? Então, a Secretaria de Planejamento e Urbanismo é uma secretaria estruturante dentro de todas as políticas públicas, não só a questão de transporte, na requalificação e readequação desses viários, mas é pensar também o cidadão que vai morar lá, que vai usar os espaços públicos, a questão da cultura, que são esses espaços de patrimônio histórico-cultural. Então, que incentivo nós vamos dar à cultura? Que incentivo nós vamos dar ao empresário que requalificar um espaço público de uma praça, ou ele vai transformar aquele edifício numa outra tipologia que a gente vai exigir um calçamento mais largo para que a gente possa retomar os calçadões dentro do centro. Então, assim, é um desafio aqui, eu poderia enumerar
ideias e propostas. Então, foi nisso que o Secov nos procurou e falou: olha, nós estamos aqui tentando ajudar vocês com propostas que possam inovar, né? Eu acho que a casa está aberta, não só a Câmara, como a Secretaria de Habitação, Planejamento e Urbanismo, para a gente receber essas propostas, não só da universidade, como do Sinduscom, né, de outras entidades de classe, porque se a gente não se unir, Salvete, a gente não vai ficar na mesmice, a gente não vai conseguir realmente trazer o que o centro precisa. E é entender o centro como uma região metropolitana também, ele está no coração da nossa região. Então, o centro tem que trazer questões a nível de incentivos para que a gente possa realmente não ser só um local de passagem, mas um local de pessoas que ficam, né? E esse é um desafio muito grande. Nós já entramos na fase propositiva, tá? Então, a gente, dentro do diagnóstico, a gente tem um plano que está sendo desenvolvido dentro da secretaria. Nós já fizemos esse recorte, né? A gente levou para o prefeito uma setorização, que foi feito todo um relatório fotográfico. As meninas estão aqui, a Rafa e a Conceição, inclusive eu agradeço aí a participação delas, junto com a INDEC também e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Cecília. Nós fizemos a vistoria, inclusive, diurna e noturna, fomos à noite. Carol, eu só cortando um pouquinho, eu gostaria, se possível, dentro dessas visitas, é lógico que a gente tem, os vereadores aqui são culpados, têm suas reuniões, mas um de nós sempre acompanhar, porque eu acho que isso tudo é importante, mas a gente tem que buscar na Câmara os incentivos que vão ter que ser aprovados para levar os empresários para o centro da cidade e o investimento para a cidade. Sim. E vai precisar da Câmara para buscar esses incentivos de ver como que é possível, junto com o Executivo, lógico, para poder a gente ter um incentivo no centro. Porque não adianta a gente querer fazer coisa e se não tiver algum incentivo para o empresário que venha beneficiá-lo, lógico, dentro de uma regra. Então, se puder, dentro dessas comissões que vocês estão indo visitar, tem um representante, se eu não puder ir, tem 5 na comissão, ótimo, acompanhar para quê? Porque a hora que chegar na discussão dos incentivos, nós, vereadores aqui que estamos, nós temos como defender, né, perante os outros, né? Uhum. Então é muito importante. Eu acho importante. E também, Salvete, coloca à disposição, como essa apresentação, esse diagnóstico já foi pronto, já está pronto, a gente apresentou o prefeito a semana passada, ele, na verdade, já validou, inclusive foi uma demanda dele de a gente fazer um recorte menor. A gente estava fazendo um recorte muito grande, né? Tá aqui a Marina também, que tem participado de tudo. Então, ele achou por bem a gente não fazer um quadrilátero muito grande, porque aí a gente acaba se perdendo e é importante a gente ter a sensação daquele centro menor, que é o miolo, ter práticas mais efetivas, não que a gente possa expandir. Então, eu acho que é importante a gente agendar uma reunião aqui, até para todo mundo falar que centro que é esse. Né? Que poligonal Exatamente. nós estamos trabalhando, né? Será que vai até a Anchieta? Será que ultrapassa a Senador Saraiva? Será que é até a Não pode fazer Benjamin? em etapas? Podemos fazer. Então, essa parte de diagnóstico, Salvete, e a demarcação dessa poligonal do centro, a gente conseguiu validar com o prefeito semana passada. Então, eu me sinto segura, assim, da gente poder, né, divulgar isso tranquilamente. Até para todo mundo entender que território é esse que nós estamos trabalhando. E aí, a gente começar, inclusive, a fazer o levantamento junto com a Finanças. Né? Inclusive, hoje à tarde, Salvete, a gente tem uma reunião com a INDEC, Desenvolvimento Econômico e Finanças, para a gente já começar a pensar o centro numa fase propositiva, porque a fase de diagnóstico a gente já avançou. Então, fica aqui o meu convite, tá? Da gente adequar uma agenda junto com vocês para a gente fazer essa parte, tá? É importante, viu, Carol? Porque o que acontece? É muito a gente tem as comissões de finanças, que vai passar pelas comissões. Sim. Né? E o prefeito, embora eu tenha uma boa ligação com o prefeito, eu tenho discutido isso. Prefeito, nós temos que a Câmara tem que estar mais participativa dentro dessa reestruturação do centro. Não adianta chegar lá no dia de votar e na comissão a gente ter que... Eu gostaria de discutir, porque é importante essa discussão que venha desde o começo com vocês, porque de repente a gente pode ajudar mais. Sim. Né? Tá? Até porque nós temos hoje na comissão, Carol, um vereador que é arquiteto. Sim. Então nós temos, ele tem o conhecimento, ele tem o gabarito de um vereador, mas também é arquiteto, ele consegue enxergar as duas linguagens.
Sim. E isso para nós é muito importante. Sim. Não, e o Paulo tem contribuído bastante, né, Paulo? A gente tem tido uma parceria bastante grande de todos os decretos e leis que a gente pensa e discute com propositura, tanto que semana passada aí o Paulo estava representando a Câmara num momento importante aí do Fundo Municipal de Desenvolvimento e a CPLE, né? Então, é assim, a gente está entrando nesta fase, então é importante a gente receber as contribuições, né? Mas fica aqui, Salvete, veja na agenda de vocês aqui a possibilidade da gente fazer essa reunião ainda este mês, tá? Fica a Eu critério. vou deixar para o Paulo, como o Paulo é o nosso Tá. representante nessa interlocução, viu, Paulo? Se você puder, com a Carol, junto com a Mariana, porque é importante a gente fazer esse trabalho em conjunto, estar mais participativo. Eu acho que isso soma muito, viu, Carol? Não, tende a somar, né? E também o centro tem que trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né? Que a gente envolva todas as políticas públicas do que a gente precisa realmente as intervenções, né? Então, eu acho que se a gente não se unir, realmente a gente não consegue abranger tudo, né? Nem que a gente faça a curto, médio e longo prazo propostas de implementações dentro do LOA e do PPA, que é importante cada secretaria ter os seus recursos e as suas verbas destinadas ao centro para que a gente possa realmente ter um projeto eficaz, efetivo e implementado, que realmente saia do papel, né? A nossa preocupação é essa. E com relação aos recursos, a gente tem os empreendimentos que vão para o centro, que a gente tem um instrumento que é o estudo de impacto de vizinhança. Então, esses empreendimentos que estão lá no local, eles vão ser instrumentos justamente da gente repensar o que precisa dentro da saúde, da educação, no centro, que sejam indutores para que a população tenha se sentido confortada e abraçada com toda a infraestrutura que o centro requer. Porque o desvaziamento foi tamanho, né, Kelma, e que não tem hoje infraestrutura. Então, para que a gente leve empreendimentos residenciais, o centro tem que ter sua infraestrutura em todos os segmentos, né, em todas as políticas. Então, o WAVE hoje está regulamentado, todo mundo sabe que é um instrumento de política pública, é um instrumento que está aí para a gente mitigar esses impactos e que a gente saiba realmente aplicar ele com a devida eficácia, que é o que necessita, né? Então, a questão de recursos tem as parcerias público e privada que vem aí justo nos fortalecer. Então, eu acho que o momento é muito oportuno, está todo mundo muito unido, como o Salvete bem colocou, né? As associações, as secretarias, né? A Câmara, então eu acho que tudo tem para dar certo, tá? Então, eu fico aqui o meu agradecimento e coloco à disposição para a gente já agendar, Paulo, essa reunião, até para a gente já avançar, dar um passo a mais, né? Da gente entender esse território, de que território nós estamos falando, que é isso, a gente consegue já avançando para fases, né, de discussões, de proposta mesmo, vamos pôr a mão na massa, o que a gente pode realmente sair do mundo das ideias, né, e a gente colocar no papel uma efetividade que realmente a gente tenha segurança de que, a partir do momento em encaminhar um projeto de lei, a gente saiba que isso não vai ser só ficar no papel, que tem uma aplicabilidade e que tem uma eficiência na publicação dessa lei, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente construir em conjunto, tá bom? Muito obrigada, viu? Bom, eu quero agradecer, Carol, dar os parabéns para vocês que já estão, eu estou vendo que está bem adiantado, dizer para vocês que eu acho que é importante também uma participação ativa da secretária de Cultura, Caprioli. Nós temos que pensar em estratégia no centro de espaços para a cultura, né? A gente sabe que o entretenimento na nossa cidade, e quando faz bem feito, ela tem feito um belíssimo trabalho, dá certo, traz a economia, ativa a economia, gera emprego, mesmo que for um emprego provisório ali naquele determinado espaço de tempo, mas a pessoa que está trabalhando ali, ele muitas vezes, se com aquele valor, ele consegue 2, 3 meses se manter, né? Então, eu quero parabenizar e o centro tem que ter esses eventos, né? O centro, eu sei que esse final de ano é difícil, a gente trabalhar com uma cidade iluminada, né, enfeitada, porque a gente tem aí um passo difícil, que é essa situação do Covid, mas eu espero que o ano que vem a gente embeleze, ilumine com luz de Natal o centro e com um turismo ativo que a cidade mereça. Eu vou pedir licença, pedir para o Paulo assumir meu lugar com vocês e pode contar com essa comissão.
nós vamos estar sempre atento e vamos sempre, viu, Carol, o que precisar, e repito, a questão do incentivo para o empresário. Porque a gente só traz um benefício para a cidade quando você tem um projeto maravilhoso, mas que tenha o incentivo para trazer o empresário para dentro do centro, tá bom? Obrigado. Desculpa estar saindo, não era para sair, mas infelizmente. Muito obrigado a todos, Um a todas também. Eu tenho que cuidar do posto de saúde de Campinas. Falei para o Paulo agora que é um problema crônico e nós temos que resolver isso aí hoje. Aí nós fazemos um plenário e chamamos, inclusive, os comerciantes. Obrigado, Silvete. Carol, deixa eu limpar aqui, depois acho que é mais fácil a Carol vir para cá, fica mais centralizado. Nós arquitetos aqui, né? Equilibrar aqui, senão fica em balanço o negócio. Você não é de esquerda não, né, Carol? Você está do lado esquerdo, mas... tem uma pessoa aqui... Deixa eu ver, vou botar meu óculos. Rômulo, quem que é o Rômulo Silva? Ah, obrigado, assessor não, chefe de gabinete do Carlinhos Camelô, vereador, obrigado pela presença, obrigado Daniel Biscola, meu chefe de gabinete, fiel escudeiro, e feliz aqui de ver tanta gente importante aqui nessa casa hoje, né, várias entidades, temos o Fábio Mosetti, que é diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC, temos a Renata Baloni aí representando o CAL, temos a galera aqui do Secov em peso, né, ProUrb, CMDU, todo mundo, faltou alguém ou não? Tá. O IAB não está aqui hoje, né? Mas tá aí. Ah, tá. O Alan tá em todas, é por isso que eu falo, né? Tá no Secov, CMDU, tá no ProUrb, tá no IAB. E o Fábio Hover, né? Hover, né? Não, Hofer, ou o nome difícil. Ricardo Hofer, do IAB também, né? E aí ele reclamou que a gente não convidou e tal, mas como não fui eu que participei da organização desse chamamento, nós vamos chamar uma outra reunião em fevereiro, acho, para a gente chamar todo mundo dos arquitetos, que é muita gente, né, pessoal? O AEAC também, o Paulo Saran, acho que foi convidado hoje, talvez não veio, Sinduscom, então tem muita gente que não está aqui hoje, a própria ASBEA, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, a área também, então enfim, tem gente pra caramba. A gente fez um evento aí outro dia, não deu tempo de ninguém falar, o pessoal veio ansioso para falar, para contribuir, mas não deu tempo, então a gente tem que fazer mais eventos, né? E uma honra estar aqui do lado da Mariana, a Kelma conheci hoje, falou muito bem aí. Carolina. Oi? A Kelma e a Carol. Carolina. E a Mariana, né? São pessoas aí que a gente está todo dia trocando ideias intensamente, porque. Deixa eu baixar aqui. A gente aqui dentro da Câmara, como o próprio Salvetti falou, tenta se transformar no executivo. Nós não somos executivo, mas a gente tenta não ficar muito distante, porque as coisas estão acontecendo ao nosso lado aí, depois vem aqui para aprovar e a gente está por fora. Então a gente fica lá cutucando o tempo todo, trocando ideia nos grupos. Vocês todos aí têm muito para contribuir, né? Eu tenho batido muito na tecla aqui que essa Câmara tem que voltar para o centro, né? A ideia que surgiu nos nossos grupos aí, ideia antiga, só que é um problema onde que vai, né? Ideia tem de monte, né? O papel aceita tudo. A gente queria fazer um prédio da Câmara, não dá para fazer prédio da Câmara, não tem recurso, aí vamos reformar um prédio, tem lá na Irmã Serafina, um que está lá abandonado, que em breve talvez passe para o poder público, ainda está enrolado, né?
Aí tem gente que não concorda, aí tem o projeto do pátio ferroviário lá, que é gigantesco, né? Você fala assim, pô, lá em Curitiba fizeram, como é que chama lá? O Centro Cívico. Centro Cívico. É. Centro Cívico tem prefeitura, tem câmara, tem um monte de coisa lá, tudo dentro de um espaço grande, né? Fala, pô, por que não no pátio? Só que aí você vai lá, tem um monte de barracão tombado, né? Tem alguém aqui do Condepac? Não, ninguém, né? É outro pepino que vai ter que resolver lá, né, Mariana? Enfim, tá tudo um monte de paliteiro ali, que como que você vai fazer alguma coisa ali no meio? Você ainda tem que vender uma parte da área para a coisa virar ali. Então é complicadíssimo. A gente tem um monte de ideias, mas na hora que você vai colocar em prática, o negócio emperra de tudo que é lado, né? Então essa ideia da Câmara ir para o centro é um sonho nosso aí, da classe, todo mundo, porque a gente precisa dar o exemplo, já que a gente quer impulsionar o centro, primeira coisa é a gente ir para lá, dar o exemplo, né? Por que nós saímos do centro? Temos que voltar para lá. Aí o fórum é um predinho assim que, né? Mamão com açúcar. Você fala assim, pô, por que aquele fórum ali que tá meio abandonadão? Já a gente cresce o olho, né? Mas aí você tem do Estado, os advogados lá não vão querer abrir a mão, e é outra briga aí, quem sabe, né? Água mole em pedra dura, conversa com um, conversa com o outro, vai para São Paulo, vai. Fala, Fabião. Cada vez mais, eu acredito, um banco de projetos. Então a gente tem muito discurso, muito diálogo, tudo muito bonito, mas a gente não tem projeto. Eu vejo o sucesso de Barcelona, de Londres, nas Olimpíadas, e quando aparecem oportunidades de eventos midiáticos ou de recursos, a história tem nos dito que um banco de dados de projetos seria mais suficiente para na hora, na própria rodoviária aqui em Campinas. Então, na saída de uma gestão e entrada de outra, tinha um projeto lá guardado, foi resgatado, reajustado e feito. O prazo da gestão é muito curto. Sim, sim. Então, Isso que eu... Aqui, escritório de planejamento. Mas a própria secretaria, acho que 2, 3 técnicos bem qualificados, fazendo projeto, discutindo a cidade, com a câmera, tudo, é fazendo projeto. Você tem razão, Fábio, e toda essa galera que já sabe disso estão trabalhando nesse sentido. Todos estão afinados na intenção da gente ter um instituto, uma agência para trabalhar esses projetos no longo prazo para Campinas, né? Sai administração, entra administração e precisa de continuidade, de propósito. E aí temos as travas burocráticas da administração, tal, mas todos já estão empenhados nessa ideia. E a gente sabe que é uma montanha a ser traspassada, a gente está começando a escalar lá. Se Deus quiser, o nosso prefeito Dário Saad aí tem sido um cara super parceiro, nota 10. Eu não conhecia o Dário antes de assumir o mandato, fui lá conhecer e estou encantado com a abertura, com o diálogo, com o incentivo. É um cara propositivo, vamos lá, vamos fazer acontecer e tal. Tem todas as barreiras que não dependem dele, mas a gente somando junto. Eu sou otimista, né? Você sabe que lá nos grupos lá eu sou criticado que eu sou sonho. Ah, você está sonhando aí, a gente está aqui há 50 anos, o negócio não muda. Cara, eu estou vendo que existe predisposição, existe um momento único aqui, existe um arquiteto na Câmara, então assim, está facilitado o diálogo, né? E eu acho que é totalmente possível. Então, o principal nós temos as pessoas, temos o incentivo, temos o norte, o objetivo. Agora, encontrar o caminho, fazer acontecer, é uma questão de tempo. Se for em um ano, 4, 8, 10, não importa. É igual, já vou dar a palavra, é igual os grandes projetos que a gente tem, né? Eu estou no Partido Novo, por exemplo, aquela visão de futuro, né? Não importa, pô, mas do jeito que você faz aí, vai levar 100 anos para o Brasil mudar. Não importa. Alguém tem que começar a plantar para colher lá na frente. O Brasil tem urgência, Campinas tem urgência, temos, mas a gente tem as barreiras que são seculares, né? E para a gente romper isso, a primeira coisa precisa ter um projeto, precisa ter um planejamento, precisa ter uma estratégia, e aí a coisa vai acontecer. E a gente vai tentar acontecer no menor tempo possível, né? Você pediu a palavra? Claro. Queria justificar a ausência do vereador Carlinhos Camelô. Essa é uma comissão que ele faz muita questão de participar, morador do centro muito tempo, e
trabalhador do centro ali, junto aos camelô, que ocupam um espaço importante do centro, e nós estamos no centro de uma mudança estruturante ali. Então, queria primeiro justificar a ausência dele, que está em alguns compromissos depois de um problema de saúde sério aqui, inclusive foi relatado aqui pelos próprios veículos de comunicação. Então, ele está se tratando, e é assim mesmo que tem que fazer, né, Paulo? Tem que se tratar, porque saúde não se brinca. E a nossa contribuição, não só primeiro é a paixão nossa pelo centro da cidade. Paulo fala com muito entusiasmo em todos os momentos da paixão de viver no centro da cidade, Schneider também, e aquele prazer de viver no centro da cidade precisa ser resgatado pelas pessoas que amam essa cidade, porque não tem como amar Campinas e não amar o centro da cidade, de tantas histórias, de tantas contribuições sociais, culturais, urbanísticas, e podemos listar dezenas de linhas de contribuições que partiram do centro de Campinas. Nós estamos no centro de uma mudança importante, pedindo apoio a todos os espaços que a gente frequenta, porque nós iniciamos um processo de construção da Estação Central, não vou falar Shopping Popular, porque tem nome, né? Estação Central Mercado Popular, um empreendimento na região do complexo ferroviário, uma região difícil de intervir, porque tem o tombamento. A gente está num diálogo firme junto com o arquiteto Marcelo Baker, que vários de vocês conhecem, que é o nosso mago das linhas, né, que está lá fazendo a alquimia para discutir uma intervenção depois de um tombamento muito duro, né, muito rígido. Então, estamos tentando encontrar formas de fazer uma intervenção ali junto para poder construir o projeto que vai abrigar 1.627 empreendedores, retirando, com um compromisso através de um TAC junto ao Ministério Público, para retirar todos os trabalhadores e as bancas que estão ali no entorno do Terminal Central, podendo liberar aquela região para fazer intervenções viárias e outras intervenções que possam modificar a função social daquele espaço e dar outro. Então, passando só para fazer esse registro nós estamos em que fase agora? Nós fizemos um chamamento público, porque apesar de o sindicato ser o proponente, a gente está numa área pública, então a gente fez todos os princípios que a administração pública exige, a gente fez no processo de contratação. Arrumamos uma consultora que está disposta a enfrentar esse empreendimento, que é um empreendimento estruturante, está entre os 50 empreendimentos mais importantes da cidade, está na monta aí de 130 milhões orçados. Então, assim, esses espaços são espaços para a gente divulgar, pedir apoio, porque esse projeto, a viabilidade dele depende de uma reunião no Condepar. Então, só passando aí de novo para a mesa, agradecer o espaço e demonstrar que estamos aqui para somar nessa comissão do centro. Obrigado, Rômulo. Bem lembrado, a questão do mercado popular. É uma luta antiga aí do Carlinhos e da classe aí. Vai ser muito bom remanejar e organizar esses espaços, né? Temos críticas severas em relação a como esse processo se deu, mas isso é um outro debate. A intenção foi boa, os resultados estão aí, vão acontecer. Principalmente em relação à forma do projeto em si. Por exemplo, ele não passou pelo Condepac, ele não teve um chamamento público, um concurso público de projeto, então foi uma coisa direcionada, contratada, tudo certo do lado de vocês. A gente tem crítica em relação à administração pública, que não foi uma coisa transparente, inclusiva, chamativa às entidades, para todo mundo participar, né, que é o que a gente está tentando fazer aqui, mas já foi, já andou, está acontecendo e a gente espera que seja da melhor forma possível, né? Agora a Mariana vai responder aí. Professor Fábio, aproveitando o ensejo da sua fala, hoje nós abrigamos dentro da INDEC a
agência de desenvolvimento, tá? Ela, de fato, até eu converso com o vereador Paulo, não se trata de um instituto de planejamento, porque para isso existe a Secretaria de Planejamento, que é para pensar e planejar a cidade. É um escritório de projetos em que os projetos hoje estão divididos em projetos de tecnologia e projetos de urbanismo. Os projetos de urbanismo, eles têm a finalidade de intervenções físicas, né? Porque eles não colidem, pelo contrário, eles se somam às atividades da Secretaria de Planejamento. Então, a Carol, como outros secretários, tem a nossa agência, que hoje ela é, digamos, incubada dentro da INDEC, foi feita uma alteração estatutária nesse sentido, mas nós somos um braço do executivo. Nós somos uma equipe pequena, mas nós atendemos todas as secretarias que nos pedem, sobretudo os projetos estratégicos do prefeito, do qual o mais proeminente é esse do pátio ferroviário. Então, a gente tem uma equipe técnica de arquitetos, engenheiros, economistas, geógrafos, né? Tá até aqui a Letícia, que é da equipe, arquiteta, hoje foi aluna sua. E aí o nosso objetivo é funcionar como escritório de projetos. A gente vê a política pública como um projeto com início, meio e fim. Nós não trabalhamos com operações lá dentro. Então, só acho que é importante, o prefeito já falou um pouco dessa agência em algumas entrevistas que ele deu, mas a gente hoje está, digamos assim, funcionando dentro da INDEC com todo o apoio do presidente Ayrton e do secretário Vinícius, tá? Então, acho que é importante colocar isso, até para entender um pouco mais que o papel da INDEC hoje vai um pouco além só do viário, tá? É isso que eu queria só, acho que, detalhar aqui, até mesmo para complementar um pouco da fala do senhor. Obrigada. Em relação a tempo aqui, são 10h30, até que horas nós temos 11h30? Tá, eu vou deixar à vontade a Carolina, o pessoal da mesa aqui, não sei se tem compromisso ou não. Galera aqui vai ficar para fazer pergunta, quem quiser falar pode levantar a mão aí que a gente vai falar, trocar ideias. Deixa todo mundo aí à vontade, tá? Carol, acho que tá aí. Bom, eu acho que é importante a gente deixar claro, né, dentro da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, que o papel da secretaria realmente é fazer essa integração entre as várias políticas públicas, né? Então, embora a INDEC venha, né, desenvolvendo esses projetos o que traz a gente a repensar a cidade como um todo é essa nossa participação, né? Então, às vezes tem alguns projetos que a INDEC desponta, né? E aí a gente vem orientando, aconselhando, né, Mariana, em alguns outros projetos que vêm sendo desenvolvidos, né? A agência dentro da INDEC tem esse papel de começar a desenvolver alguns projetos ligados ao gabinete do prefeito e justamente ser um braço do Poder Executivo de todas as secretarias, né? Então, tem projetos como Campinas Palma na Mão, que a INDEC vem desenvolvendo, alguns outros como o Parklet. E o papel do planejamento é orientar, é aconselhar e subsidiar algumas propostas, né? Que a agência vem desenvolvendo. E isso é o que consolida uma proposta que tem uma eficácia dentro do seu conceito como um todo, né? Então, algumas coisas a gente senta, discute, a equipe do planejamento vem também participando de alguns projetos, né, Mariana? E algumas coisas também fogem da nossa alçada. Então, né, deixar aqui claro também que às vezes as coisas acabam se desenvolvendo, tomam um rumo e a gente tenta alinhar lá na frente, né? Então, realmente a secretaria tem esse papel importante, a gente tem ajudado na forma que a gente pode, porque a demanda lá é muito grande, por isso a importância da agência, né? De ser um braço, porque a gente não consegue abraçar todos os projetos. E essa parceria ela tem que existir, né? Então, às vezes a gente faz uma análise, às vezes a equipe enxerga de outra maneira e essa fusão de ideias que a gente consolida, tá? Então, alguns projetos a agência tem essa incumbência delegada pelo prefeito Dário de estar transitando em todas as secretarias, né? Então, isso é importante e isso que eu discuti com o Paulo essa semana, a questão do Instituto, que foi a nossa pauta de ontem, né? Então, hoje é fortalecer a INDEC como uma empresa metropolitana de desenvolvimento de Campinas
justamente porque foi dissociado hoje a CETRANSP, né? Então, hoje a gente tem um secretário de transporte que, na época, o ano passado, a gente só tinha, né, um secretário, né? E às vezes as coisas se confundiam lá dentro, né? O que é atribuição de uma empresa e o que é atribuição de um secretário de transporte. Então, a partir do momento que isso se dissociou, então o Vinícius fica ligado mais à questão, né, Mariana, de trânsito, mais estratégica, política dentro da mobilidade e a agência na questão dos projetos, né? Então, a ideia do Dário, e foi uma ideia dentro do plano de governo dele, esse fortalecimento da INDEC como uma empresa metropolitana de desenvolvimento, a própria sigla já diz, né? Então, por isso que eu acho que não justifica essa questão do instituto por hora, tá? Então, só completar aí o que a Mariana disse. Obrigada. Carol, você quer falar alguma coisa do retrofit ou não? Tá cedo. Não, na verdade, o retrofit ele vai estar sendo discutido junto com o projeto de requalificação, né? Então, quais são os prédios, que tipologia a gente vai poder retrofitar, que tipo de estímulos, incentivos urbanísticos a gente vai dar para aquele edifício poder enquadrar no retrofit. Então, ele vai estar dentro do contexto da requalificação do centro, tá? Então, dentro desse polígono que eu acho que é importante a gente depois apresentar esse diagnóstico e recorte para a gente estar falando sempre do mesmo território, né? Então, ele está dentro desse contexto. A gente tem insistido bastante na questão da moradia. Ah, você vai falar? Só antes de você. Moradias no centro, né? Eu quero morar no centro. A Kelma quer voltar a passear no centro, eu também quero, mas eu quero morar lá, se Deus quiser. E então, nesse sentido do retrofit, o que aconteceu lá em São Paulo e Rio? Pegaram prédios lá, acho que de 30 anos para trás, normalmente comerciais, e transformaram em residencial. E aí você tem um preço de uma unidade aí que pode custar 50% de uma unidade que você tem no Cambuí, ali perto, nas redondezas. Você atrai economicamente o cara para morar lá, e não precisa de garagem, normalmente esses prédios não têm garagem, e aí você traz um incentivo, gira a economia, gente morando. Foi dito aí, não são poucos os que moram, mas precisa de que more muito mais, porque é o morador que está lá, que cobra, que vai investir, que vai cobrar. Tem morador aqui, né, que fica lá todo dia ligando no 156, e a coisa começa realmente as pessoas que ficam ali nessas áreas abandonadas, elas começam a movimentar, o comércio começa a vir em função da demanda dos moradores, e normalmente essas pessoas vão se afastando, vão se dispersando e não vão se ocupando desses lugares ocupados aí, né? Então, moradia é o nosso principal foco principal aí nesse sentido, e o retrofit, eu fico infernizando a Carol sempre, quando que a gente vai vir votar esse tal do retrofit aí, entre outras, né? Trem Intercidades daqui 10 anos, se Deus quiser, tá funcionando. Que mais que nós temos aqui? O Centro de Convivência daqui 2 anos está funcionando. A gente precisa, né? O Salvetti, que é o cara das feiras aí, dos eventos, junto com a pessoal da cultura. Só que assim, não adianta só fazer a feira e o evento se não tiver gente. O cara não vai sair do Taquaral, lá da Nova Campinas, outros bairros da periferia, para vir para o centro para uma feira ou outro evento. Tem que ser uma coisa que tenha sustentabilidade e constância, e, né? Toda quinta-feira ou 2 vezes por mês tem aquele evento lá. Então torna uma coisa periódica, né? Diferente de uma coisa pontual. Aí falei demais, Fabião. Depois o Fábio, você levantou a mão para falar? Isso mesmo. Tá bom, tá bom. Estão me ouvindo agora? Vamos lá. Uma provocação para a Mariana, né? Fazer uma agenda. Parabéns, né? Acho que no começo do documento do Paulo, acho que eu fui com ele conversar com o Vinícius, você estava apresentando para a gente já esse projeto da agência. Que bom que agência, instituto, tanto faz. O negócio é ter alguém, acho que a ideia que volta, né? Na sua origem, né? A falar de planejamento. Ela foi criada com essa função no começo. Foi dessetorizada, com a Secretaria do Planejamento. Perfeito. Já temos alguém para discutir e falar de projeto para Campinas. Uma coisa que sempre me incomodou, já tem uns 15 anos que eu falo disso, se existe uma agenda com os edifícios públicos, tanto do Estado quanto da União, que a gente, como universidade, eles nos procuram muito para fazer projetos, para atender demandas deles
por exemplo, sede da Polícia Federal, sede do Ministério Público Federal, sede, eu discutir mesmo, chamá-los, né, numa mesa, numa agenda e falar, ó, vocês têm um projeto da cidade judiciária, por exemplo, que foi lá sem avisar, eu achei a maior falta de respeito. Todo procurador de urbanismo, o Cobori era o último que eu provocava demais. Falei, cara, vocês cobram tanto da cidade a legalidade, mas vocês deram péssimo exemplo. Como eu reclamo que a gente deu péssimo exemplo dos edifícios públicos da própria prefeitura. Você vê, o Paço está lá, mas as autarquias, algumas fora. Essa Câmara, acho que não deu o menor exemplo. A FAO tem que voltar também para o centro. Né? Então, a PUC está fazendo a lição de casa dela. Ele está requalificando lá o Pátio dos Leões, fazendo um grande empreendimento lá. São quase 60 mil metros quadrados de área vendável, laboratório. Está fazendo lição de casa. Está aprovado. Fábio, deixa eu aproveitar, já que você colocou o assunto no Pátio dos Leões, como é que está o projeto? Porque vocês apresentaram já fazem uns 2 anos para a gente e depois o assunto morreu. Ele saiu do Condefat recentemente. Passou no Condepac, foi tranquilo, deu trabalho um pouco no Estado, né? Questão de visibilidade do patrimônio, teve uma discussão grande, saiu faz pouco tempo. Aí acho que estava negociando, acho que as contrapartidas. Tá, eu não sei, aí eu já não participo mais do projeto, né? Quem que participa? Então, quem estava à frente disso era o Emerson, ele foi desligado da PUC, agora está direto com a pró-reitora administrativa, a professora Miralva. Ela não chegou ainda a apresentar ao Dário esse projeto? Não. Você está vindo da outra gestão. Está vindo outra gestão. Eu não sei como que está isso. Tá. Eu sei que aí teve pandemia, tudo mais, né? As coisas estão um pouquinho enroladas lá disso. Mas a intenção continua. O projeto está sendo desenvolvido, foi contratado, teve um edital contratado da UPIAM para fazer o projeto. Ele defendeu tanto no Condepac quanto no Condefat. Então, a gente está requalificando ali, né? Tentando fazer alguma coisa, né? Mas, de novo, né? Uma coisa que são os edifícios públicos. E a gente, só para comunicar, em 10 de fevereiro agora, a gente está lançando um fundo. Estou aqui com a Renata, né? Para fazer um pouco do papel, outra provocação que a Coab não faz. Já vai falar de locação social. A gente, alguns arquitetos e colegas estamos nos unindo, montamos um fundo e vamos começar a comprar alguns edifícios históricos que ainda não estão tombados, estão em vias de, para trabalhar com locação social. E tombados, de preferência. Requalificá-los e trabalhar com habitação de interesse social para locação social. Paulo, a gente está sempre discutindo, né? Então, é uma política pública que... mas eu acho que é importante... Está vindo de um fundo, nos moldes, por exemplo, Minha Casa Minha Vida Entidades, talvez... Não, acho que é bacana a gente depois poder conhecer, né? Eu acho que estrutura isso e depois, né? Eu acho que é bacana vocês apresentarem e também. Imóvel, a gente já está legal. Aqui, não, a gente gostaria até ver. Estamos entrando a gente com dinheiro nosso aqui, ó. Fazer nossa caixinha. E eu vou ver na agenda. Eu vou ver na agenda do prefeito para a gente ver essa questão da apresentação do Pátio do Leões também. Está lançando ele em 10 de fevereiro. Então, assim, a gente viu que discutir com a Coab estava difícil, porque a Coab está interessada em grandes empreendimentos, e a comissão de vendas, e a gente está indo numa outra linha ali, já que a falta com isso, vamos a gente no terceiro setor promover isso daí numa ação com o Thiago Amin, por exemplo, a Vanessa Bela, o pessoal que esteve envolvido aí na discussão da cidade. Então, em fevereiro a gente está lançando isso daí. E, de novo, a provocação que eu faço. Edifícios públicos, tem muita demanda, tem dinheiro. E, vários exemplos a gente vê na história. Quando o poder público volta para o centro da cidade, se qualifica a renda, se qualifica o serviço. E junto, aí, a SIC pode dizer, os restaurantes, os serviços que orbitam em volta, retornam. É um absurdo você ter, desculpa, né, a cidade judiciária na porta do Alphaville, porque os juízes e os promotores moram lá. Um absurdo. E foi isso que um dos fatos que ocasionou o desvaziamento do centro, né? Porque... Mas me admira, que até foi objeto de fala, né? Se a gestão do território da cidade é da prefeitura, é da secretaria, é do planejamento, eu fico extremamente irritado com o descaso
do governo estadual, do governo federal, e responder, e pelo menos sentar para conversar. De uma forma mais arbitrária, né? Que eles faz, atuam. acontece, tá nem aí, pô. Um abraço para a cidade, aí eu provoco, cobore. Você cobra tanto da gente, mas dá o exemplo, né? Ele falou que um dia protocolaram, né, o projeto e largou lá, ó, agora com vocês. Vamos chamar eles para uma próxima reunião, Eu acho que tem que chamar todos, eu acho que a agenda, ela tem que ser plena. Tem várias demandas de serviços públicos, eles estão em prédios alugados. Tudo bem, não tem dinheiro agora, mas se o projeto estiver lá, Paulo, se você fizer um projeto do Pátio Municipal, na Feira da FEPASA, num paço municipal, numa praça cívica, até de requalificar o prédio da prefeitura, de levar, ampliar. Enquanto não tiver projetos mesmo... Nem o Pátio do Leões, que é um indutor. Exato, o Pátio do Leões, indutor, a Santa Casa ali, projeto do Gasperini. Entre todos os anos. O próprio fórum. O próprio fórum. Tem lá, tem espaço. Agora, eu acho que acho que vocês, enquanto poder público, né, vocês têm esse poder de chamar as pessoas. Então chama, ó, delegado federal, vem cá. Ó, vocês estão fazendo, estão querendo, outro dia apareceram com, a gente chegou a fazer para eles pela PUC um projeto lá nos Amarais, por causa de heliporto, uma coisa, mas falou, isso aqui é totalmente inadequado. O projeto do professor era aqui em Martins. Chegaram para apresentar para a gente um terreno do lado do Galeria, área institucional de loteamento, de alguma coisa, então eles vão à busca aí. Tá, deixa eu fazer uma provocação aqui. Não é só nós, né, que estamos sendo provocadas, mas assim, a gente fez uma experiência bacana com a Unicamp e juntamente com a PUC para discutir o polo do CIATEC, que é o hub de sustentabilidade. Inclusive a Conceição está aqui, administrou inclusive algumas palestras dentro do curso e foi muito salutar essa parceria com a universidade, porque trouxe propostas inovadoras, que é o que a gente está incorporando no projeto de lei. Então, fica aqui a minha provocação de saber da PUC quais são os projetos que vocês estão pensando para a região central. O que já tem de tese de doutorado, tese de mestrado, da pós-graduação. Eu acho que vocês poderiam promover um workshop, não só como a PUC, a Unicamp, mas que a gente leve a discussão. A gente tem que ouvir e mobilizar também os estudantes de pensar o centro, né? Então, é óbvio que a gente já está acabando o ano, mas assim, eu acho que vale a pena entrar no programa da PUC o ano que vem, um workshop, que isso a gente possa discutir, né? E a gente possa ouvir também os estudantes aquilo que a academia vem desenvolvendo, né? E eu acho que é muito rico essa parceria com a universidade, como não só com as instituições aqui e as entidades de classe. Então, fica aqui minha provocação, Mozete. Eu acho que é importante até pela experiência que a gente teve no polo. A gente tem, vamos lá, só a parte da FEPASA, tem uma disciplina aí que a gente faz há pelo menos 20 anos. Está estudando todo semestre, uma média de 15 trabalhos por semestre. Então, ó, tem um banco de dados de projeto, teses, dissertações de mestrado, né? Vamos colocar o termo certo, né? Que estudam a requalificação de área central, com patrimônio, ligado à mobilidade urbana. Também tem lá várias, precisa fazer uma... A reunião anterior que você apresentou, eu vou mandar para ela. Sim. Ele já apresentou aqui numa reunião anterior nossa, fez uma exposição de 2 horas do pátio. A Mariana não vai gostar muito não, mas eu vou mandar para a Mariana também. Mas a gente foi chamado? Vai mudar bastante, né? Não, nessa reunião foi interna da Câmara? Não, foi aqui. Deixa eu colocar uma observação, né? Na academia, a liberdade que a gente tem com o trabalho, às vezes com algumas regras, ela é muito maior do que a hora que você enfrenta o território dentro das suas restrições reais. Então, fica já o aviso. Então, são provocações utópicas, né? O próprio Ministério Público, quando a gente trabalha em parceria com eles, né? Então, por exemplo, questões de habitação e interesse social. Então, o Procurador da República era um bacharel de direito, nem advogado era, passou no concurso, Procurador da República, tal, ele com toda humildade falou, ó, questão de habitação social, que eu lembro, era o carnê do baú, que o Silvio Santos sorteava a habitação lá. Então, até entender as políticas, a história, tudo, então a gente foi alimentando, por exemplo, uma Wikipedia interna do Ministério Público Federal, que chama Teia Social, com trabalho, com toda a liberdade acadêmica, só para dar referência o que seria a utopia. A academia faz isso. Vamos fazer um trabalho mais profissional tal, aí já vira serviço, aí a extensão,
Aí cabe até uma outra parceria, uma outra discussão. Tem espaço na academia também, né? Mas a Mariana hoje me deu uma notícia que estou bem feliz. Conheço o Ayrton, ele é colega de mestrado. Acho que o pessoal ali tem bastante capacidade. Já falei isso daí para o Paulo, acho que 2, 3 técnicos focados em projeto mesmo, né? Deixar o pessoal fora da gestão eu sei que a Secretaria de Urbanismo, a questão da demanda por fiscalização, aprovação, o dia a dia é puxadíssimo, imagina, agenda de protocolos, pandemia, tudo lá, como a INDEC. Mas você ter um foco nisso, a gente vê as prefeituras das grandes cidades, são 2, 3 técnicos, às vezes, e discutir, debater. O prefeito está participando disso, importante. Qual a agenda dele? Pois não, Acho que só para cumprir a ordem ali, ele depois... Bom, só para encerrar, então, acho que estou feliz. Parabéns, Mariana, aí, sucesso no trabalho. O que precisar da academia, dessa questão de alguns fundamentos, bibliografia, alguns trabalhos que a gente já existe com banco de dados, só para vocês terem o acesso público. Todas as dissertações e teses estão na Biblioteca Nacional, é acesso público, a Biblioteca da Universidade, está disponível. E também a gente tem lá uma série de professores, não só eu que represento aqui, a gente está num corpo lá de quase 60 profissionais, e acho que pode colaborar com alguma coisa, assim. Tá bom? Obrigada. Tem 10 minutinhos. Tá. Companheiros e companheiras, esse que vos fala, meu nome é Luiz Gatão Biarrembach. Fui imigrante nos Estados Unidos, trabalhei lá nos Estados Unidos. Sou administrador de empresa, fiz o curso de contabilista e também hoteleiro. Hotelaria, curso feito em São Pedro, adiante da cidade de Piracicaba. Senhora Thelma, eu cheguei aqui e ouvi a sua palestra, me comoveu quando a senhora fala que quer ver uma Campinas melhor que o tempo da sua meninice. Eu também. Quando andava dentro da cidade, certo? Eu via muito cachorro nas calçadas, certo? Naquele tempo, cachorro não vivia em cama de gente rica, certo? Hoje a gente vê irmãos nossos, certo? Deitados nas ruas. Quando a senhora fala que quer uma outra expressão de vista, correto? Então, eu entrei em contato com os presidentes de clube aqui, que tem o campo de futebol, naquela ocasião, certo? Que pudesse, uma determinada hora à noite, em vez de eles ficarem na rua, irem dormir lá nas arquibancadas. Tá? A essa pessoa que estava com a palavra, eu quero informar-lhe, certo, que uma vez eu fui com o carro para iluminar o Campo dos Amarais. Não existia o Campo de Viracopos, porque lá não tinha iluminação. Isso é para mostrar o tempo que nós vivemos em Campinas. Certo? Hoje estou com 83 anos. Tá? Paralelamente, dona Thelma, gostei das suas colocações. Eu também quero ver um centro de cidade mais ajeitado, bonito. Certo? Já morei na Nova Campinas, já morei no parque lá perto da CPFL, São Quirino, hoje moro no centro, quando o Paulo e outros aí elogiam. Agora, o Paulo e também os vereadores, aí antes disso, eu quero agradecer, Paulo, quero agradecer o Checkmate, uma coluna que tem no Correio Popular, que foi a primeira vez que eu vi um anúncio de um evento antes de ser publicado. Porque aqui
dona Carolina, aqui, certo? Só informo depois da reunião. O povo não fica sabendo. É uma coisa concentrada. Então, que é uma coisa de amplitude, começa por aí, na cadência. Hoje, seu Paulo, o senhor é arquiteto. E falando sobre essas questões, hoje parece-me que é a 5ª reunião. Vocês sabem qual é a medida da calçada lá da Francisco Glicério? Eu vou te responder. É Luiz, né? Luiz Gatão, de Arrembaque. Luiz, eu precisava ser mais objetivo, porque está acabando a reunião, só pergunta mesmo para a Renata passar. É que a mocinha lá, eu ia falar dela também, e eu gosto de falar na frente. Viu? Mariana. Prazer todo meu. A senhorita vai voltar? Tá bom, eu deixo para depois. Então, voltando a você, que está mais perto do prefeito, do administrador público, manda pintar o Centro de Ciências, Letras e Artes, que fica bem no centro. Certo ou errado? Sim. Certo? Fica lá tudo pintado de preto. Luiz, você tem pergunta para fazer ou não? Não, eu estou sugerindo. Sugestões, você pode encaminhar para a gente, para mim mesmo, e a gente faz os requerimentos, conversa diretamente. Depois o senhor dá o endereço, então. Porque tem bastante gente aqui, a gente precisa... Aqui as outras pessoas falaram. Mas então são temas... Mas é que você está saindo do foco. Deixar claro na coisa. Nós temos que ter sugestões propositivas. Agora, reclamações, sugestões de cobrança, a gente faz diretamente comigo e a gente encaminha. Então faremos, então. Tá bom? Certo, porque marquei tudo aqui desde a apresentação. Pode passar para o Maurílio aí do lado, ó, que depois a gente fala, passa o seu zap que a gente entra em contato. Tá? Renata? Eu ia responder sobre isso, mas é melhor não responder. Quando o Musete estava falando dessa questão do Haja, né? E aí a Carol no começo estava falando da ideia do retrofit. Deve ser uma pergunta até meio ignorante. Eu queria saber qual é a base de incentivo para essa... Porque eu vi essa apresentação do Musete que fala sobre a saída do poder público de todas as instituições importantes e relevantes de Campinas do Centro. E tem a outra questão em paralelo, que é a da habitação. Ou seja, esse nosso trabalho que a gente faz é um trabalho de formiguinha. Comprar uma casa aqui, comprar uma casa ali, comprar uma casa... Isso a gente sabe que no entorno ali, aquilo vai dando uma valorizada, certo? Até que um dia isso vira até interessante para o mercado imobiliário, que hoje não é. São casas enroladas que a gente precisa desvencilhar. Nessa proposta de pública, né, de retrofit, ela contempla incentivos substanciais, ou seja, facilidades para quem queira comprar uma casa que está caindo aos pedaços. Maravilhosa, inclusive a gente, numa da que a gente foi visitar, a gente encontrou um raio-x do dente do Dr. Orestes Quercia, que estava lá desde 1992. Nossa Senhora! E lindo, lá na rua da PUC, 2 casarões assim maravilhosos. Então era essa a minha pergunta, se existe isso de fato, vai ser Renata, na verdade, até respondendo o Luiz, não temos ainda isso. Na verdade, a gente está construindo, né? Então, por isso que a gente ainda não levou à sociedade algo que a gente não tem, né? Então, até respondendo a Luiz, a gente ainda não discutiu, imagina a gente ter o enfrentamento com a sociedade sem propostas. Eu acho que o poder público tem que levar minimamente uma proposta para ser debatida. E essa proposta está sendo construída, então por isso que a gente não fez audiências, né? Na verdade, a gente não fez um diagnóstico para a gente entender esse centro dentro da particularidade de serviços e comércio que tem. Fizemos as visitas noturnas para entender e chegar num consenso de qual é o recorte. Então, hoje a gente tem um diagnóstico, né? Para onde a gente vai caminhar é essa construção com todo mundo, né? Então, as ideias são sempre bem-vindas e sugestões. Então, a gente está nesse momento. Então, não tenho o que te dizer com relação a qualquer incentivo na questão de retrofit, porque a gente vai construir, inclusive, com a finanças, tá? Mas eu acho que é importante, sim, pensar. O grande desafio do centro é o valor, né? Então, hoje você não conseguiria comprar uma casa,
para poder fazer um retrofit para interesse social e a baixa renda. E esse é o desafio tributário, né? Aqui a gente sabe que o valor é muito alto, por mais que esteja um desvaziamento, como que a gente vai fechar essa conta, né? Até para outros usos, porque coeficiente tem, o zoneamento permite. Então, assim, esse é o desafio. A planta genérica de valores, se eu mudar, eu desestruturo todo o território. Então, é sério, não estamos querendo fazer uma lei que fique só no papel, né? Então, esse fechar a conta e essa fórmula, ela tem que ser muito bem discutida com a sociedade e discutida com as finanças, né? E, lógico, a questão cultural é importante, sim, tanto que a gente está discutindo a lei de transferência de potencial construtivo para bem público tombado, tá? A gente já fez uma reunião essa semana com o Caiado muito importante, que é o secretário de Finanças, que tem uma experiência bastante grande. Vamos buscar outras experiências de título público, porque CEPAC é um título público, mas, enfim, né, o papel da Secretaria de Planejamento, não desmerecendo o trabalho, inclusive, da INDEC e da agência, a gente é legislar sobre o território, planejar e ordenar, para a Secretaria depois desenvolver os projetos, né? A INDEC não consegue desenvolver um projeto se a Secretaria de Planejamento e Urbanismo não tiver tudo estruturado no território. Então, a gente é a ponta de qualquer desenvolvimento de política pública, né? Em termos de saúde, educação. Então, a gente tem a Carta Magna, que é o plano diretor, e a Lei de Desocupação do Solo. E precisa revista? Precisa, mas é uma construção. Estamos aí com 2 anos, né, dessas 2 leis e está no momento de rever, de ver o que deu certo e o que é errado e a gente ajustar. Então, a gente é, assim, a secretaria que estrutura todo o ordenamento, para depois a INDEC desenvolver todo o projeto. Então, realmente, a gente tem que pensar nesse centro, no desafio desse fechar a conta, mas com uma qualidade dos espaços públicos, de como eu vou deixar as calçadas mais largas para atender toda a acessibilidade, de calçadões que a gente vai desenvolver. Então, dentro da questão da mobilidade, a segurança, né? E eu acho que é esse o nosso desafio, tá? Então, a gente ainda não tem isso delineado da questão dos incentivos para o retrofit, tá bom? Carol, se você me permite, Pois não, eu Kelma. acho que esse é o nosso papel. Sim. O papel da iniciativa privada é levar ao poder público as técnicas para que seja possível viabilizar esse trabalho. Porque não adianta a gente ficar só no plano da hipótese, como bem falou nosso amigo, de sonhos e tal. O que nós precisamos é tirar isso do papel Algo e concreto. colocar isso no chão. Isso mesmo. Certo? Para que a INDEC possa viabilizar, vocês possam ordenar, a Câmara possa aprovar e a gente possa caminhar. Sim. Porque senão nós não chegaremos nesse ponto. E eu estou bastante feliz, obrigada, seu Luiz, eu estou bastante feliz de saber que isto hoje é um projeto do poder público, certo? E que ele está empenhado em tirar isso do papel. Porque nós temos tentado e temos trabalhado nisso há muitos anos. Mas eu quero novamente dizer, Carol, nós estamos profundamente envolvidos e empenhados em levar a vocês, poder público, ideias e estratégias para que isso saia do papel. Ai, estou ansiosa Tá? para ver já. Então, A nossa reunião já está marcada. Em relação à pergunta da Renata do retrofit, só como referência que foi feita em São Paulo, acho que foram 5 anos de isenção de IPTU, de ISS, para quem fosse fazer essas obras de retrofit, e também durante a obra, a isenção de taxas, isenção de aprovação de projetos, qualquer tipo de outorga que houvesse. Então, assim, se for pensar no curto prazo, poxa, é uma renúncia de 5 anos, mas se for pensar no médio e longo prazo, né, é um investimento que a gente está fazendo que vai ter um retorno muito maior em termos de valorização do centro e do próprio IPTU, né, que vai ser pago. Só completando a questão da isenção de IPTU, Paulo, o prefeito Dário, na verdade, ele entende, tanto que a gente encaminhou um projeto de lei a essa casa,
né, do cadastramento espontâneo, isentando o IPTU de 5 anos retroativo, porque a gente entende que não é recusa de receita, pelo contrário, estimula a questão da ocupação dos vazios, a cidade cresce, a malha urbana se configura, doação de áreas públicas, doação de áreas de parque. Então, isso gera economia, gera receita na questão de ISS da obra, da mão de obra. Então, o ganho para o poder público é muito maior do que uma isenção de IPTU. Né? Porque a economia se move em relação a isso. Então, essa preocupação a gente não tem, mas será que é só isso? Né? Eu vou isentar o IPTU, mas espera aí, ainda vai ficar aquele centro feio, degradado. O que eu vou pedir para o empresário trazer como qualidade dos espaços públicos? Porque só isentar o IPTU, o mercado já falou que não quer a isenção. Né? Isso não requalifica o espaço. Não é uma questão só tributária de isentar. E sim o que ele vai trazer de qualidade naquelas calçadas, na qualidade de uma recuperação de uma praça, quais são as contrapartidas que ele vai trazer lá. Porque a isenção por só do IPTU, o mercado imobiliário já disse que não se sustenta, porque você vai me isentar, o prédio vai ficar lá, o mendigo vai estar lá, a praça vai estar abandonada, não tem uma linguagem visual, ninguém sabe a porta de entrada e saída desse centro. Né? Então, assim, é um trabalho imenso que tem que ser feito, inclusive com a saúde, com a segurança alimentar, né? Então, é todo um conjunto de ações que se somam, não só a isenção de IPTU, porque eles já falaram que para isso não tem, né? Não leva, não requalifica, né? Então, isso é o nosso desafio, que é o que a gente está buscando, junto com o Secov, que nos procurou para saber qual que eram os projetos importantes, o que eles poderiam nos contribuir. Eu falei, opa, então vamos pensar o centro com a gente, né, Calma? Então, é essa parceria que a gente faz a provocação com a universidade. Eu sinto muito, a gente não viu essa apresentação que a universidade fez. Não sei se a gente não foi ou não chamados, mas eu acho que é importante a gente também é uma troca, né, de parcerias aqui. Então, eu acho que é importante a gente depois rever todo esse material, se possível, passar para nós. E faça a mesma provocação com o Sinduscom, com as outras entidades de classe aqui representadas, né? Que é um desafio, né? Não é só questão IPTU, eu vou isentar. Por isso, se fosse assim, o prefeito já tinha encaminhado o projeto de lei, já isentava, né? Mas isso não se sustenta dentro de uma política, dentro da requalificação do centro, tá? Concordo com o que você falou, mas é uma somatória, né? É o Sim, retrofit, é isso, sim. é aquilo, vai somando, vira um bolão, né? E claro que existem incentivos de curto, médio e longo prazo. Então, existem pequenos investidores que têm uma história no centro, que eles têm um interesse imediato na renúncia para poder fazer a coisa virar. Mas numa coisa para tomar corpo, é uma coisa mais no médio prazo, né? Maior. E também em relação ao ATIS, que é interesse social, é um trabalho que o CAL preza muito, né, de você ter uma assessoria técnica em relação às habitações de interesse social. A gente está vendo isso na Coab para começar a funcionar pela primeira vez o Conselho Municipal de Habitação, onde aí você pode ter um fundo municipal de habitação e aplicar recursos, de repente, esses prédios abandonados ali no centro, que pode virar em habitações de interesse social. São coisas que estão andando aí em paralelo. Acho que é isso que eu ia falar. O Alan. Bom dia a todos. Meu nome é Alan Cury. Eu estou aqui representando o Instituto de Arquitetos do Brasil e gostaria de, mais do que fazer proposições aqui, fazer uma fala de que nos meus 20 anos de representação eu estou impressionado em sentir, em vivenciar esse momento que me parece de alinhamento entre vários setores, diria que quase todos os setores. Senti falta aqui do pessoal do comércio, da SIC, enfim, mas de qualquer forma é um momento único mesmo. A gente está vendo a Câmara de Vereadores levantar uma bandeira muito forte em que a prefeitura está comprando essa briga. O Musetti falou aqui dos governos estaduais e federais que ainda estão um pouco distantes, Ministério Público, a gente deve trazê-los à mesa, mas a universidade está aqui representada, as entidades de classe estão aqui representadas, a sociedade civil está muito bem representada pelo seu Luiz aqui, e estou acreditando, estou sentindo na pele de que há uma grande chance do êxito dessa luta. A gente tem que reverter o êxodo central para o êxito do centro de Campinas. Então, eu gostaria de propor aqui um pacto a todos nós, entidades, setores, todos aqui representados, para que ninguém abandone essa luta, para que a gente tenha resiliência, porque ela não é fácil. Existem egos, existem dificuldades,
existem desafios a serem sobrepostos, mas o momento me parece ímpar. Então, será um grande presente para a cidade de Campinas se todos nós aqui, estou vendo novos players aqui de representação, isso é muito importante. Será muito bom que a gente lute até o fim para que a gente consiga fazer valer esse plano, que eu tenho certeza que será belíssimo. Faço parte do Secov também, que está fazendo uma contribuição sensacional de tudo que está sendo falado aqui. A gente entende que há soluções, isso será brevemente exposto e, se Deus quiser, será cumprido em parte naquilo que a prefeitura, que a Câmara achar de direito. Fiz parte do CAL há muito tempo, representei o CAL no fundo, no Fundap, no Fundo das Pessoas em Situação de Subhabitação de Campinas. Existe muito recurso desse fundo também, e sendo utilizado para conserto de telhado, reforma de banheiro, quando, de repente, uma visão estratégica um pouco mais ampliada possa trazer esse recurso para o centro também, não só exclusivamente, mas uma parte dele para o centro, para que se possa retrofitar os prédios que estão abandonados, que estão devedores de impostos, ou que são do poder público e podem ter uma nova tipologia, para que as pessoas venham morar onde há infraestrutura. A Carol falou que o centro está carente de infraestrutura, mas ainda que carente de infraestrutura, o que existe no centro é muito rico para essas pessoas. É o trabalho, é o transporte, é o lazer, de certa forma, que está ali, é a facilidade deles de estarem num local onde eles têm a vida completa. Que quando nas bordas da cidade, infelizmente, eles ficam muito distantes, e cada vez mais distantes, menos inseridos socialmente e com maior dificuldade da sua inclusão. Então, eu saio daqui muito feliz e muito otimista com Campinas. E eu clamo por esse pacto de resiliência para que a gente faça valer essa retomada do nosso centro. Obrigado. Perfeito, Alan. Faço minhas as suas palavras. Acho que é um sentimento comum de todos nós. E alguém mais vai falar? Eu só queria fazer Camila. um comentário. Meu nome é Camila. Eu faço parte desse grupo do Secov, trabalho no centro todos os dias, né? E faço parte de uma empresa que tem imóveis no centro de Campinas, né? Então, para mim, ver esse projeto, ver a união de forças para esse projeto é muito importante. O que eu acho de ouvir tudo, né? E complementando aqui tudo que eu ouvi do Alan agora, eu acho só importante, né? O cuidado nessa comissão, né? De fazer acontecer com que as ideias, né, se juntem para que a gente consiga ver, né, várias frentes, várias forças e não tenham efeitos colaterais negativos. Né? A gente pôde ver isso com o aumento do IPTU. Né? Quer dizer, foi visto para resolver um problema e como não foi ouvido outras partes, um efeito colateral enorme aconteceu em N segmentos, né? Comerciais, industriais e tal da sociedade. Então, acho isso bem importante de estar ouvindo tantos segmentos, né? E deixo aqui a ponderação, né? Quer dizer, de que forma pode ser feita esta comissão a ponto de que essa necessidade de tomar a frente do projeto ela não acabe abafando com ideias importantes que o projeto vai ter. Eu acho que é a grande dificuldade, né, Gaspar? Eu vi aqui uma vontade muito grande da Câmara, mas existe a Secretaria de Planejamento, que ela precisa, né, de um envolvimento maior, precisa estar participando para fazer a coisa acontecer, as colocações também do INDEC. Então, eu acho esse ponto bem importante, porque senão fica assim, todo mundo querendo ser o pai da criança, a mãe não tem, né? Então, eu acho que vamos focar na criança, né? Então, tá bom. Obrigada, gente. Camila, só complementando a sua fala, quando a gente tem um problema muito complexo, como é o caso do centro divide esse problema em partes. Você não consegue tratá-lo de maneira uniforme, porque você tem que dividi-lo em partes. Ele é extremamente complexo. E por isso que existe essa soma, essa união de esforços, porém, ele tem que ser tratado de forma particionada para que a gente consiga chegar nos resultados. É impossível tratar, né, um problema complexo dentro da ciência, mas também na prática.
de uma forma totalmente unificada. Portanto, tem muitos pais e muitas mães e não há nenhum problema nesse sentido. A gente está aqui juntos para fazer a coisa acontecer. Obrigada. O problema está nos dois lados, tanto não ter pai nem mãe, quanto ter muito pai e muita mãe para mandar no filho, né? O desafio é chegar no meio termo aí e fazer acontecer, né? O mais importante é a parteira. Essa tem que nascer. E essa parteira já foi designada pelo prefeito, que é a Secretaria de Planejamento. Então, essa é a nossa incumbência em todos os sentidos, né? É nosso papel e a gente sempre faz de uma forma muito participativa. Óbvio que tem algumas coisas que a gente ainda não leva conhecimento, porque existe internamente um tempo de maturação, né? Então, eu reforço aqui, a gente não vai para nenhuma audiência sem uma fase propositiva, né? A gente que gerenciou o Plano Diretor Lei de Desocupação de Solo, a gente sabe o desafio que é levar à discussão um projeto que não é consistente. Então, esse resguardo técnico e político a gente tem que ter. Então, assim, hoje a parteira somos a secretaria e estamos junto com todas as equipes, né, associando a esse grande projeto, né? Quando ele não tem, ele é um pai e mãe de todos, né? Mas eu acho que é por isso que a importância essas reuniões que a gente vem fazendo, tá? Tá bom? Bacana. Alguém mais quer falar? Precisa sair, tá joia. Obrigado, Mariana. Bom, pessoal, vamos encerrar então e faremos muitas outras reuniões, quantas forem necessárias. Muito obrigado pela participação de todos, em especial da Carol, da Mariana, da Kelma, né? Conheci hoje, muito prazer e obrigado mais uma vez, pessoal. Estamos à disposição. Pessoal. Valeu. Tá joia. Valeu. Obrigado, hein? Prazer, viu, Kelma? Tchau, tchau. Valeu, hein? Até mais. Super, super, foi muito bom, muito bom. Boa iniciativa aí. Até recompor essas coisas que grande Alan. Obrigado. Tamo junto aí. Prazer, Orlando. Tudo bem? Valeu. Até que enfim, né? Até que enfim, tudo né? bom? Só, não atrapalhar. Tudo bom, Paulo? Tamo junto Tá aí, bem? viu? Prazer, hein? Até mais. Tamo junto aí. Obrigado. Grande irmão. E aí? Obrigadão. TV Câmara, Campinas.